Olá, boa tarde. Terça-feira, 7 de maio. O Senado agora está começando. Você estava acompanhando a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores tentam concluir a votação do projeto de reforma do ICMS. Eles analisam 14 destaques apresentados ao texto principal, já aprovado pelo colegiado. A reunião continua sendo transmitida pela página da TV Senado na internet e, se você está em Brasília, por um dos nossos canais da multiprogramação. A repórter Mariana Abreu acompanha a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e tem as últimas informações. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Silvânia. Depois de 2 horas e meia de debate, os senadores decidiram, por 16 votos a 9, manter a alíquota de 12% do ICMS para os produtos da Zona Franca de Manaus. Com isso, fica preservado o relatório do senador Delcídio do Amaral, aprovado no dia 24 de abril. A emenda vencida do senador Eduardo Suplicy pedia a redução dessa alíquota para 7%. Os senadores também aprovaram a extensão da alíquota de 7%, já prevista para os produtos agropecuários, industrializados e beneficiados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, também para o comércio e os serviços. E agora há pouco, os senadores decidiram derrubar a emenda que reduzia de 12% para 7% a alíquota nas operações interestaduais para gás natural. Há ainda outros 3 temas para serem votados. Um deles é o que trata de produtos de informática. A análise por temas foi proposta pelo presidente da comissão, senador Lindbergh Farias, logo no início da reunião. Silvânia. Obrigada, Mariana. O presidente do Senado, Renan Calheiros, voltou a dizer hoje que não existe crise entre legislativo e judiciário. A afirmação foi feita depois de um encontro entre ele, o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Renan Calheiros ainda falou sobre críticas à redução de gastos no Senado. Logo que chegou ao Senado, o presidente Renan Calheiros foi questionado sobre a manutenção de funcionários para auxiliar os senadores no embarque e desembarque em Brasília, conforme notícia veiculada pela imprensa. Nós estamos fazendo o que é possível fazer no sentido de cumprir todos os compromissos com relação à racionalização e ao corte de despesa. A eliminação do privilégio, do desperdício. Tão logo essas coisas sejam diagnosticadas, nós vamos resolver. É o fundamental compromisso que nós temos com o Senado e com o país. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados se reuniram nesta manhã com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro concedeu uma liminar suspendendo a tramitação do projeto que muda os critérios de funcionamento dos novos partidos. O senador Renan Calheiros e o deputado Henrique Eduardo Alves pediram que a liminar seja analisada pelo plenário do Supremo o mais rápido possível. Gilmar Mendes informou que só vai encaminhar o assunto ao plenário depois de receber o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o mandado de segurança do senador Rodrigo Hollenberg, que provocou a liminar. O presidente Renan Calheiros disse que não há crise entre os poderes, mas reafirmou que a Câmara e o Senado tem autonomia para discutir qualquer matéria, como a proposta de emenda constitucional que submete ao Congresso decisões do Supremo, o que não significa que elas sejam aprovadas. Impera no Congresso a liberdade, a democracia, e é natural que tramite aqui todo tipo de proposta. O que tem que haver é um filtro, e o regimento assegura ao presidente do Senado e da Câmara dos Deputados que, facultativamente, ele possa arquivar qualquer matéria claramente inconstitucional. Isso nunca houve e nunca haverá. O Legislativo não vai grilar a função constitucional de ninguém. Não é esse o nosso papel. A Comissão de Assuntos Sociais realizou audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores da empresa brasileira de Correios e Telégrafos que foram punidos pela participação em movimentos grevistas. Parte dos trabalhadores da ECT já foi anistiada. Outros ainda aguardam a readmissão pela empresa. Os participantes da audiência pediram a aprovação do projeto de lei da Câmara que estende a anistia já concedida a alguns trabalhadores a todos os outros na mesma situação. O texto já foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda, desde 2008, a votação em plenário. O relator da matéria busca consenso dentro do governo para o retorno dos trabalhadores envolvidos. Praticamente você tem um pequeno desentendimento político entre entes do governo, quer dizer, o Ministério das Comunicações tem uma opinião jurídica distinta, mas
essa opinião jurídica distinta do Ministério das Comunicações não causa nenhum embaraço para a votação da matéria. A votação está na nossa responsabilidade, do Senado. Então é o Senado pautar a matéria, está pronta para ser votada no plenário e fazer justiça com esses trabalhadores que defenderam, e a causa principal da perseguição a esses trabalhadores foi a defesa que eles fizeram intransigente da empresa. Deputados e senadores realizaram nessa manhã a sessão solene do Congresso Nacional para comemorar os 190 anos do Parlamento Brasileiro, completados no dia 3 de maio. A programação comemorativa vai se estender por todo o ano, com o lançamento de publicações, exposições e seminários, entre outras atividades. Senadores e deputados relembraram a criação da Assembleia Constituinte do Império do Brasil, instalada no dia 3 de maio de 1823. Em quase 200 anos de existência, o parlamento brasileiro enfrentou períodos negros, como a ditadura militar, quando o Congresso chegou a ser fechado. Na nossa memória ainda ecoa vários desses tristes episódios. Entre os mais dolorosos, além dos anos de fechamento total do parlamento durante a ditadura que imperou no país de 1937 a 45, temos ainda a lembrança dos atos institucionais de 1966, quando o regime militar fechou o Congresso, cassou mandatos parlamentares, censurou os meios de comunicação e eliminou partidos políticos. A elaboração da chamada Constituição Cidadã, que completa 25 anos em 2013, foi destacada durante a sessão como um legado importante do Congresso Nacional. Para os parlamentares, a pluralidade e o acesso livre à população são características importantes do legislativo brasileiro. Com todos os problemas e defeitos que temos, não há nenhum poder tão aberto e tão plural quanto o nosso. Podemos afirmar que seguramente nunca vivemos um período de democracia tão pleno quanto agora. E o ambiente do parlamento é o melhor espelho disso. Basta uma rápida passagem pelos corredores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para sentir que o Congresso Nacional tornou-se realmente, como deveria ser e é, e continuará a ser, a casa do povo brasileiro. Amanhã, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a família do ex-presidente João Goulart começam a decidir detalhes da exumação do corpo do ex-presidente. Jango morreu em dezembro de 1976, durante o exílio na Argentina. A família do ex-presidente acredita que ele possa ter sido envenenado. Em 2006, o jornalista da TV Senado, Deraldo Goulart, conseguiu entrevistar um ex-policial da ditadura uruguaia, Mário Neira Barreiro. Na entrevista feita num presídio de segurança máxima no Rio Grande do Sul, onde cumpria pena por assalto a banco, o ex-policial fez revelações importantes. Disse que durante o exílio de Jango, no Uruguai, fez escutas telefônicas diárias do ex-presidente e da família. O dia a dia de João Goulart, eu o vivia como se fosse uma novela de TV. E na presença de João Vicente Goulart, filho de Jango, que acompanhou a conversa, afirmou que o ex-presidente teria sido envenenado. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados, que vinham da França. A entrevista faz parte do documentário Jango em 3 atos, que conta a vida, o governo e o exílio do ex-presidente. O depoimento de Mário Neira reforçou as suspeitas da família, que pediu a abertura de inquérito para investigar as causas da morte de João Goulart. No documentário, em determinado momento, ele diz: eu ajudei a matar seu pai, ao filho João Vicente, ao filho do Jango, que estava junto nessa entrevista. O João saiu com a certeza de que o Jango, nesse período no Uruguai, ele era espionado e que existia escuta telefônica e que eles sabiam tudo o que acontecia no dia a dia do Jango. Debatíamos com o coronel e com as forças militares a exigência de que deveria ser feita uma autópsia. Nós não entendíamos como enterrar o presidente sem fazer o exame, sem se fazer o mínimo necessário, que era o exame.
A Comissão da Verdade quer esclarecer o fato e, junto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, decidiu pedir a exumação do corpo do ex-presidente. Nesta quarta-feira, a família começa a discutir com promotores de justiça os detalhes da exumação. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.